Então, professor Fábio, seja bem-vindo. Luiz Veríssimo, Lucas Gabriel, fiquem à vontade, a palavra é com vocês. O professor vai dar alguma introdução ou eu já posso começar? Pode começar. Tá bom. Vamos lá iniciar aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Lucas Gabriel, sou engenheiro civil, formado pelo UNRN. E hoje, dia da árvore, né? A gente conheceu o webinar de sustentabilidade. Vim trazer aqui uma tese que nós defendemos aí na conclusão do curso. O professor Fábio foi meu orientador, inclusive, professor, se o senhor quiser intervir em algum momento dessa apresentação, pode ficar à vontade, viu? Ok. A gente vai falar aqui sobre a confecção de concreto sustentável utilizando o rejeito da Xelita, né? Vocês vão entender durante o andar da apresentação do que se trata a Xelita. É um mineral de onde é extraído o tungstênio. Eu vou mostrar para vocês aqui, durante essa apresentação, a importância, né, da gente ter feito esse estudo e ter trazido essa alternativa, digamos assim, para a confecção do concreto estrutural, né? Então, por que o concreto, né? Segundo a FIP, a utilização do concreto pode chegar a 1,9 toneladas por habitante anualmente. Então, o concreto é um dos materiais de maior consumo, né, por habitante. E a gente quis usar o concreto justamente por isso. Eu tinha essa afinidade com estruturas, o professor chegou com essa ideia para a gente desenvolver, e pela Xelita, eu tenho muita familiaridade com a Xelita, a gente abraçou aí essa causa e conseguimos resultados muito bons, né? E o porquê da utilização do rejeito da Xelita? A Xelita é um mineral que dele se extrai o tungstênio, né? O tungstênio, para quem não sabe, é o material que é utilizado no filamento das lâmpadas, que se utilizava, né? Hoje em dia, a gente só utiliza mais lâmpada de LED, mas na época das incandescentes, aquele filamento era produzido com o tungstênio. A ponta do lápis da caneta esferográfica também é feita pelo tungstênio. E durante a Segunda Guerra Mundial, era o material principal na confecção de armamento bélico, né? Que inclusive foi quando se deu o boom dessa extração da Xelita. Falei que eu tinha familiaridade pela Xelita, com a Xelita, porque eu sou natural de Currais Novos, aqui no Rio Grande do Norte, nascido e criado aqui nessa cidade, inclusive atualmente moro nela. E a mineração Tomás Salustino, que é onde a gente pegou esses resíduos, até falar de resíduo e não de... A gente utilizou muito a palavra rejeito no trabalho, porque ele não tem valor econômico que compense o seu trabalho, né? Que a gente trabalhar esse tipo de material não compensa economicamente. Por isso que a gente trata ele como rejeito e ele vem sendo acumulado. Então, aqui em Currais Novos, no RN em si, por exemplo, chegou a exportar 70% do tungstênio do Brasil. O que era exportado do Brasil, 70% era extraído aqui no Rio Grande do Norte. E aqui em Currais Novos, até hoje, nós temos a maior mineradora de Xelita da América do Sul. Né? Na época que a gente estava fazendo esse trabalho aí, a extração mensal era de 10 toneladas. É muito abaixo do que se era extraído na época, mas ainda continua sendo a maior mineradora de Xelita da América do Sul, devido a essa queda de valor de mercado desse mineral, que era muito utilizado antigamente, né? Para vocês terem noção aí do quanto é esse acúmulo, aqui é só uma parte de uma duna desse rejeito da Xelita. Aqui é na mina Brejuíque, faz parte da mineração Tomás Salustino, leva o nome do desembargador Salustino, que foi o seu fundador. Né? Então, aqui é uma duna desse rejeito da Xelita, uma das, né? Porque
mais na frente vocês vão ver que existem várias. E lembrando, só para deixar claro aqui, que eu estou chamando de duna porque a granulometria desse material é arenosa. A areia, ela se classifica por uma granulometria, não pelo material. Né? A areia, comumente conhecida, também é uma rocha sedimentar que, por intempéries químicos e físicos, ela acabou se desgastando e virou esse grão arenoso. Né? Aqui também da mesma forma. Aqui são minerais que estavam agregados a um mineral com valor econômico muito alto, que compensasse mais do que esse, no mínimo, e esse mineral ele foi triturado e virou essa areia de scheelita, digamos assim, né? Só para não confundir, porque é que eu estou chamando de duna, porque a duna é uma moção de areia. Então vamos lá, substituir o agregado miúdo no traço concreto, o professor falou na introdução aí, que existe essa dificuldade enorme, né, na construção civil, nós que já estamos atuando na área, de conseguir essa matéria-prima de fato de qualidade, né? Então, a gente tem um material que é abundante, que é o rejeito da scheelita, que não para de se acumular, substituindo um material que é pago, né? Apesar de poder ser comercializado, esse rejeito da scheelita, mesmo assim a finalidade seria que ele fosse com um valor de mercado abaixo do valor da areia, né? Da areia comum que a gente conhece. Se bem que o nosso objetivo principal é dar um destino correto a esse rejeito, né? Que ele vem sendo acumulado mensalmente, diariamente, sempre quando há produção externa esse rejeito. Para vocês terem noção, a produção que eu falei no início de 10 toneladas, ela só é equivalente a 0,8%, que é o que tem viabilidade econômica. Né? Então, o resto todo não tem viabilidade econômica, o material não é trabalhado e é rejeitado. A importância do tema, né? O quanto esse acúmulo é prejudicial à região, é prejudicial à fauna, prejudicial à flora. Sim, por quê, né? Você tem uma fauna e flora típica, vamos falar de vegetação, né? Da flora. A gente tem uma vegetação típica da região, que ela se sustenta com aquele tipo de solo e tal, e você vem, chega com um material que não é natural dessa região, né? Porque é uma rocha, e você acaba acumulando ele. Chuva, escorre, o material acaba assoreando leitos de rios, né? Então, você muda a composição do local, né? A geração de emprego e renda, você tem um material que ele não está sendo trabalhado, ele não tem trabalhabilidade nenhuma, não tem funcionabilidade, digamos assim, e você acaba trazendo funcionabilidade a esse material. Então, a gente começa a gerar emprego, porque quando você começa a trabalhar com esse material, você precisa de mão de obra, né? E acaba gerando renda, porque emprego, geração de renda é consequência, além de você ter uma comercialização de um material que está lá parado, né? Que inclusive, eles relatavam na época que eu fiz essa pesquisa, que nós fizemos essa pesquisa, de que não sabiam mais o que fazer com esse material, né? Diminuição do custo do concreto, que aí na conclusão dessa minha apresentação vocês vão ver que de fato houve essa diminuição, né? E o porquê de haver essa diminuição, certo? Aqui é outra foto que vocês podem ter noção, né? Da quantidade de acúmulo. Essas dunas de material branco são todos de rejeito. Vocês podem ver que não estão locados só num lugar. Aqui dá para ver a vila da mineração, da mina Brejuí, para vocês terem noção da quantidade de material que é acumulado. Esse aqui é o cristal de scheelita em rocha, né? Daqui se extrai o tungstênio, que aí esse tungstênio eu já falei da finalidade dele, né? E eu já falei da questão da areia, né? Por que eu chamo isso? Por que eu posso dizer que aqui é uma duna? Por que é areia? Isso aqui é uma rocha que ela não foi sedimentada por intempéries, mas ela foi por um processo mecânico, né? Então, não deixa de ser a granulometria arenosa.
Aqui as propriedades do concreto fresco, né, o que é que a gente utilizou. Aí lembrando que não se existia uma norma que regulamentasse, que normatizasse o concreto com materiais recicláveis, né? Então a gente acabou usando as normas que já tinham na época, a 5738, a 6118, que é a norma de concreto, e a 5739, que é o de ensaio de compressão. Aqui seria a consistência do abatimento, né, no teste de abatimento, do slump test, teste do cone, o mínimo e o máximo de qual seria essa consistência. Aqui, de acordo com o tipo de obra e de acordo com o adensamento, né? Então, isso tudo era regido por norma, todos os nossos passos. E quanto à plasticidade, né? Quando a gente calculava essa propriedade do concreto fresco. Já na parte do concreto endurecido, a gente precisou calcular a massa específica, né? A gente precisou denominar a massa específica desse concreto. Tudo isso para a gente ter um parâmetro do concreto utilizado, do confeccionado com areia normal. Lembrando que a gente substitui em 100% o agregado miúdo. Certo? Existem alguns trabalhos, alguns projetos que não substituíram o agregado miúdo por esse mesmo material, mas não em 100%, às vezes em 50%, às vezes em 40%. Então, a gente teve essa ideia de substituir 100%, né? Porque aí a gente faria algo totalmente novo. A resistência à compressão axial, né? Que, como o professor falou no início, essas daí são as propriedades, essas duas aí são as propriedades mais importantes que a gente precisa se ater e ser bem parametrizado com a norma, né? Atender o que é que a norma fala, que é a resistência de compressão axial e força sobre área, né? Que a gente multiplica por esse valor aqui para ter a resistência em MPa. E a absorção, que a gente pesa o corpo de prova saturado, pesa o corpo de prova seco, para a gente poder ter essa absorção, que segundo a norma ela não pode atingir 10%, ela tem que ser menor do que 10%. E vocês sabem que quanto mais poroso, menos resistente, né? Então a gente precisava atender também essa parte da absorção, tal como a da resistência, né? São duas normas ou são dois parâmetros, digamos assim, propriedades que elas precisam andar em conjunto. Essas análises técnicas foram feitas pelo Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do IFRN, Campo Central, e a gente teve o FRX, que é muito usado na geoquímica também, que ele mede a concentração dos elementos totais, né? Então a gente precisava saber da microestrutura, a gente precisava estudar a microestrutura para saber qual seria o comportamento do cimento Portland que foi utilizado com esse material, né? Em questão de adensamento, questão de porosidade, e o DRX, que estuda as fases cristalinas, no caso desse rejeito proveniente da scheelita, né? Além do MEV, que a gente tem informações estruturais e químicas do material, né? Então, essa microestrutura era muito importante também de ser estudada. Foram essas as análises que a gente fez. E falando um pouco sobre a caracterização do material utilizado, esse rejeito proveniente da estação da scheelita, já falei para vocês do que se trata esse mineral da scheelita, né? A quantidade de rejeito que é colocado no ambiente, no meio ambiente. A granulometria, a gente também fez um ensaio de granulometria assim, como se faz com a areia, né? O pessoal de materiais aí, o professor Fábio, faz esse ensaio de granulometria com areia. A gente também fez com esse material e tivemos essa granulometria arenosa, tendo partículas um pouco mais grossas, que caracterizava a areia grossa, por exemplo, e tendo partículas um pouco menores, caracterizando, se formos comparar, a areia fina. A massa específica também foi calculada para saber qual era a densidade que esse corpo de prova, depois que o concreto fosse confeccionado, ia ficar, né? Porque a gente tem que entender que estruturas também precisam do peso próprio da própria estrutura, né?
para a gente poder fazer o cálculo de fundação, fazer o cálculo, enfim. A gente não poderia fazer algo com material muito mais denso, que a estrutura ficaria muito mais densa do que se fosse usado com a areia comum. Por isso que foi preciso a gente fazer esse estudo da massa específica. FRX e DRX do rejeito, que eu já falei para vocês do que se trata, e a importância, né, da gente fazer esse estudo. O estudo de caso, que eu acho que, consequentemente, é o mais importante, que foram os resultados, né? A finalidade, que é a substituição de 100% do agregado miúdo, do traço do concreto, e a gente fez os cálculos para esses traços aqui. Ah, mas aí só tem classe de agressividade ambiental 1 e classe de agressividade ambiental 2. Tá. O que é que a gente se ateve quando foi estudar as classes de agressividades ambientais? A gente poderia ter feito a 3 e a 4 também, né? Mas o que é que acontece? Como esse material é aqui em Currais Novos, como ele está localizado aqui em Currais Novos, talvez, como a gente tinha uma dos nossos viés aí, dos nossos nortes da pesquisa, era a viabilidade econômica, não valeria a pena, por exemplo, com a construção em Mossoró, ter que pagar o frete desse material, entendeu? Se lá eu consigo o agregado miúdo também. Então, a gente se ateve a usar as classes de agressividades ambientais que fossem a realidade aqui do município de Currais Novos, né? Então, a gente utilizou a classe de agressividade ambiental 1, 20 MPa, e a classe de agressividade ambiental 2, de 25 MPa. Lembrando que todos esses cálculos do traço estão detalhados na monografia, né? Então, existe um exemplar na biblioteca do UNE, e quem quiser também eu posso estar disponibilizando no final dessa apresentação. Vai estar meu e-mail lá no final, eu posso estar disponibilizando para vocês, certo? Então, fizemos esses traços aí, e aí a gente começou a brincadeira, né? Começou a confecção de corpo de prova, que aí a gente usou a 5738, a norma 5738, para a gente poder fazer essa composição. Está aqui o teste de abatimento, vocês podem ver que o concreto ele é bem coeso, né? Ele não tem muita fluidez com a utilização desse material. A gente usou o SNBR aí como norma de vigência do abatimento. Eu mostrei a vocês o slump test um pouco atrás, quais eram os parâmetros, né? Moldagem dos corpos de prova cilíndrico, NBR 5738, como eu já falei aqui, foi aqui nos norteou, que a 5738 ela fala sobre como se faz essa moldagem, ela fala a quantidade de golpes, se o adensamento for mecânico, se o adensamento não for mecânico, como é que se deve moldar, enfim, é a norma que rege esse tipo de moldagem. E o processo de cura, 24 horas para o desmoldo, depois a gente desmoldava, pesava o seco, depois a gente molhava, pesava o saturado, para a gente poder ter esses parâmetros de saturação para a gente poder calcular a absorção, né? Então, aqui, a tabela de moldagem de cofre de prova, que vocês encontram na 5738, na NBR 5738. Aqui a gente pode ver as dimensões básicas dos cilíndricos, né, dos corpos cilíndricos, que foram os que nós utilizamos. Moldamos 24 corpos de prova, 12 para a classe de agressividade ambiental 1, mais 12 para a classe de agressividade ambiental 2. Utilizamos 5 como amostragem para fazer o teste de absorção, certo? A gente utilizou aí uma quantidade razoável, né, de 12 corpos de prova para a gente poder ter um parâmetro maior. Aqui, a gente fazendo o adensamento com o vibrador, né, do corpo de prova. Vocês podem ver aqui que ele está, digamos assim, sendo bem grosso, né, ele tá muito seco, né, mas aí depois do adensamento, vocês vão ver aqui que existe a exudação, né, vocês também já devem ter estudado isso.
Então, para capear aqui o corpo de prova, ele, quando está bem adensado, ele tende a exudar, ter essa exudação, e até para fazer o capeamento se torna melhor. Então, aqui tem 4 corpos de prova que vocês podem ver aqui, já no processo de moldagem. 24 horas depois, eram desmoldados e seguiam o processo que eu falei para cálculo de absorção. Então, tá aqui, ensaio de absorção para 20 MPa, a gente falei no início que a norma ela permite até 10%, né, de absorção, aqui a gente já tem os resultados. E o que é que eu falei no início? Que absorção e resistência à compressão eram os parâmetros mais importantes, né? Além da questão da massa específica, que eu expliquei o porquê. Então, vamos lá. Aqui a gente vê que a taxa de absorção algumas vezes deu alta, né? 4, alta assim. Se você levar em consideração uma dessa, por exemplo, desse corpo de prova 3, que só deu 1,25, entendeu? Mas a média final desses 5 ensaios aqui é o que vale, né? Então, a média deu 2,93, quer dizer que para absorção tá ok, né? 20 MPa passou no que diz a norma em relação à absorção. Até aí, ok, a gente está podendo utilizar aí, está podendo substituir o agregado miúdo em 100%, né? Vamos lá. Absorção da classe de agressividade ambiental 2 para 25 MPa, né? Aqui a gente já viu um aumento, né, em relação à anterior, que, por exemplo, nós temos uma taxa de absorção em um corpo de prova que chega a quase 7, né? Então, existe esse aumento. O que é que eu estou querendo dizer? Que talvez para a classe de agressividade ambiental 3 e 4, essa absorção seja superior também, né? A gente fez aqui o teste para 2 classes e uma deu um pouco mais alto do que a outra. De qualquer forma, essa média deu bem abaixo de 10% também, né? Então, ok, classe de agressividade ambiental 1 e 2, pela absorção, a gente está podendo utilizar esse rejeito da chelita. Vamos lá, resistência à compressão. Como é uma amostragem, a gente tem que tirar a média, né? Então, a gente não pode levar em casos específicos. Isso aqui vai muito do adensamento, vai muito da questão de cura também. Lógico que eles tiveram, a gente prezou para que eles tiverem, na época, tiverem o mesmo adensamento, a mesma cura, enfim, né? Mas pode acontecer de não dar certo. Lógico que aí o teste de qualidade tem que ser feito em obra, né? Mas aqui a gente tem uma média final que ultrapassa o que a gente estava esperando, a resistência à compressão, né? Que seria de 20 MPa, nós temos aqui 21,12. Né? Então, segundo esses testes de resistência à compressão, para a classe de agressividade ambiental 1, passou absorção e resistência à compressão, ok, então a gente já poderia utilizar, para esse tipo de classe de agressividade ambiental, a gente já poderia utilizar esse rejeito proveniente da chelita para a confecção desse concreto. Está aqui um corpo de prova sendo submetido à resistência à compressão, né? Vocês podem ver que existem aqui ainda algumas falhas. Ó. Aqui a gente não tem começado o processo ainda, mas dá para ver aqui no adensamento. O que é que acontece? As linhas de tensões aqui, né, onde há porosidade, as linhas de tensões elas são interrompidas, né? Então você não tem a distribuição correta de tensão passando por todo o corpo de prova. Então isso aqui é o que vai acontecer de causar a fragilidade. O professor Fábio quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode continuar. Só lembrando aí que a classe agressividade 1, né, ambiente rural, essa que você disse a primeira, né? E a classe da agressividade 2 é o ambiente urbano. Só para esclarecer qual é a classe aí. Por isso que eu falei que a gente se ateve a utilizar essas duas classes, porque são as duas classes que se aplicam aqui, né? Ou uma construção rural ou um meio urbano, sem que tenha litoral, maresia, essas coisas, enfim. O professor já explicou aí. Então, aqui acontece essa interrupção das linhas de tensões e acaba causando a fragilidade, né? Por isso que tem diferença dos corpos de prova.
do valor do FCK. Resistência à compressão para 25 MPa. Aqui já deu bem mais satisfatório, né? Que já deu bem acima. A gente tem alguns aqui abaixo ainda, de 25, mas a média final deu 27 MPa. Então, o que é que a gente pode concluir? A resistência à compressão deu ok, a absorção deu ok. Para essa classe de agressividade ambiental 2, que é meio urbano, construções em meio urbano, a gente também pode estar utilizando esse tipo de concreto, tá certo? Com essa substituição do agregado miúdo em 100%. O resultado foi bem melhor do que a anterior, né? Anterior, isso aqui deu uma passadazinha boa, deu uma margenzinha boa. Só complementando, Lucas. Pois não? Essa questão do fator aquecimento, né? Que teve um fator aquecimento diferente das duas classes no traço, né? Isso. Então, isso aí influenciou no resultado final, essa média que você está mostrando aí de resistência à compressão, né? Isso. Que foram fatores de aquecimento diferentes, né? Pois é. Até as duas com 100%, né? Mas tiveram um fator de aquecimento diferente, influenciando na resistência e na porosidade. Pois é. Aqui é o corpo de prova sendo submetido à compressão, aqui é um tipo de ruptura que a gente precisava classificar também, a norma pede que sejam classificados os tipos de ruptura, aqui tem um tipo de ruptura de base, né? O professor pode me corrigir aí caso não seja, mas acredito que sim. Então aqui é um corpo de prova que foi submetido à compressão, e para a gente ver essa questão também das linhas de tensões, que os tipos de ruptura dos corpos de prova são diferentes, né, professor? Você pode falar melhor disso aí? Para cada tipo de corpo de prova, né, das ações das tensões, né, normalmente é cisalhamento, né, é o que mais que se ocorre mais nas estruturas, né, sal de resistência à compressão, cisalhamento 45 graus. Né? Então, de acordo com os esforços das tensões, pode ser na parte superior ou inferior, né? Os mais utilizados, como eu falei, é cisalhamento 45 graus e na parte inferior, que é esse caso aqui das bases, né? Então, tem várias fissuras aí, pode ser por cone, né, dividido em 3 direções, 2 direções, e a que acontece menos é na parte, essa mesma aqui acontece na parte superior. Né? A gente vê que além da ruptura de base, ela encontra umas fissuras também, né? Que é justamente a compressão, quando acontece a resistência à compressão, vai acontecendo o quê? A diminuição do tamanho do corpo de prova e o alargamento no meio do corpo de prova, né? Isso. Então, vai achatando esse corpo de prova. Achatando esse corpo de prova, aí acontecem as fissuras na vertical. Essas fissuras que estão aparecendo aí pelo efeito da resistência à compressão. Isso. Da força de compressão no corpo de prova. Quanto mais vazio estiver no corpo de prova, menos compacto tiver esse corpo de prova, maior quantidade de fissuras, mais rápido tem a velocidade do rompimento, da fissuração e do rompimento, né? E um resultado inferior. É por isso que é muito importante tanto o adensamento, né, professor? O adensamento como a questão do fator água-cimento e da absorção também, né? Porque quanto menos poroso esse concreto for, mais resistente ele vai ser. E a compacidade, né? Que é a medida, a compacidade do concreto, que é a medida pelo ultrassom, né? Que é justamente se o concreto está compacto, né? Quanto mais compacto, maior resistência, né? É a lei de Abrams, né? Relação resistência e porosidade. Quanto maior resistência, né? Menor porosidade. Que aí já seria uma análise não destrutiva, né? Maior porosidade. Que aí já seria uma análise não destrutiva. Nesse caso aqui, a gente precisou fazer essa análise destrutiva para ter essa resistência à compressão. O professor falou aí do cisalhante, a gente tem aqui uma ruptura por cisalhamento, para vocês verem como é de fato 45 graus. Como é de fato 45 graus, né? Aí, os tipos de ruptura que a gente precisa classificar, essa cônica e bipartida, isso tudo de acordo com a norma, né? A fratura de topo, a de base, que foi aquela que eu mostrei na figura anterior, e a cisalhada, que é justamente essa daí. O professor tem alguma coisa a colocar? Não, só que essas fraturas foram obtidas, né? Tem mais alguns tipos. Não, essas foram as que a gente classificou nos que foram submetidos à resistência à compressão, né?
Essas exatamente, foram... eu estou dizendo. Tem cônica e tripartida, tem outros tipos ainda de ruptura. Justamente, essas rupturas foram as que a gente encontrou nos ensaios, isso, nos corpos de prova, né? Aqui tem mais uma fratura de base. E as conclusões, né? Nós tivemos resistência à compressão e à absorção, ok, conseguimos atingir. Eu queria até falar aqui uma experiência. Tem alguém aí, professor, o senhor pode responder se tem alguém aí na confecção do TCC, alguém fazendo TCC aí, do pessoal que está na sala? Tem. Rangel. Então, é o seguinte, pessoal, só para uma experiência minha própria mesmo, né? A gente fica muito apreensivo. Eu particularmente, mandava e-mail para o professor, e quando encontrava ele no corredor, perguntava, porque eu ficava muito apreensivo da gente não conseguir alcançar os objetivos que a gente almejava, né? A resistência à compressão dá ok, da absorção dá ok, e sempre o professor dizia, olha, mas não tem trabalho em vão. Se não conseguir, a gente vai atestar na conclusão que não dá certo utilizar, e vai servir de base para alguém. Então, até para confortar o pessoal que está fazendo aí o TCC, que às vezes a gente pode acontecer que não chegue no resultado que a gente almeja, mas um resultado vai ter e vai servir de base para outros projetos, né? Então, a gente, só para acalmar isso aí, que eu me lembro que na época que a gente ia fazer essa resistência que submetia a apreensão era grande, viu, professor? Com medo de não dar resistência à compressão. Mas, enfim, nas conclusões, conseguimos atingir a resistência à compressão, substituindo 100%, conseguimos a absorção, tudo que a 6118 dizia em relação à concreto estrutural, nós conseguimos chegar no parâmetro, e a viabilidade econômica, na época, eu fiz uma comparação pelo próprio SINAP, né? A gente utilizava muito o SINAP para fazer ter esses parâmetros. Eu utilizei o SINAP para a gente ver, colocando esse rejeito a custo zero, né? Até porque ele não é comercializado, colocando esse rejeito a custo zero e o preço do SINAP na época, existia uma redução no custo do metro cúbico do concreto de 22%. Então, para vocês verem aí, né? Em 1 metro cúbico, 22% pode não ser muito, mas em uma obra, em uma construção grande, com certeza isso faz muita diferença, né? Então, aqui as referências que nós utilizamos, NBR 5738, como eu já vinha dizendo, a 5739, alguns artigos de alguns amigos, algumas monografias também, para a gente poder se embasar esse nosso estudo e, no final, ter dado tudo certo, né? Então, eu deixo aqui meu obrigado, professor Fábio, a instituição, por ter me dado essa oportunidade de mostrar a vocês esse meu trabalho. A gente se orgulha muito quando termina uma monografia dessa, um trabalho desse, e poder mostrar a mais gente, né? Como eu falei, existe existe um exemplar dessa monografia na biblioteca do UNE, e tá aí meu e-mail, quem quiser anotar, para fazer algum questionamento, alguma sugestão também é válida. Se quiser essa monografia via PDF, eu também posso estar enviando. E então é isso. Deixo aqui meu agradecimento ao pessoal que participou. Espero que vocês tenham gostado da explanação que a gente fez e a importância de estar utilizando materiais sustentáveis, né? Materiais que a gente possa reciclar para diminuir essa matéria-prima que está em extinção, digamos assim. Bom, parabenizar o engenheiro Lucas, né? Antigo orientando, né?
Então, parabenizar aí pela apresentação. Ao dizer que foram, como o Lucas falou, que foram alcançados, né, os objetivos do trabalho, né? Aproveitar esse material que estava descartado, substituição em sua totalidade, como ele falou, já tinham sido feitos alguns trabalhos aqui no estado, aproveitando, mas não nessa quantidade, nessa porcentagem, que ele falou, isso foi um grande desafio, né? Quem está tirando toda a areia e colocando só a xelita, né? Junto com o cimento e com a brita, né? A Isso. brita, só complementando, Lucas, a gente utilizou a brita 19, né? Que ele, só estou dizendo que foi a brita 19, né? E lá no traço vocês viram aí a composição dos fatores água-cimento. As regiões foram as duas, rural e urbana, justamente pela aplicabilidade. Isso aí já deixa também uma possibilidade para novos alunos que quiserem continuar a pesquisa, continuarem para os ambientes 3 e 4, né? Lógico que com isso aí, como a resistência maior, vai ter um outro traço e com novo fator água-cimento, certo? Então, a possibilidade para sempre pesquisa, né, gera outra pesquisa, né? Então, tem essa possibilidade de continuidade também do trabalho disso aí. E em relação ao custo, o que você conseguir aproveitar o material que é jogado fora e ainda diminuir o custo, né? Por menor que seja esse percentual, já foi um percentual considerável, 22%, como o Lucas falou, né? Mas o mínimo que você considera, como o Lucas falou, não era o objetivo principal, o objetivo principal era aproveitar esse material, né? Isso. Então, com 22% já é um número razoável. Aí, quando você, como ele falou, para 1 metro cúbico, quando você coloca numa obra que tem vários pavimentos, e como a gente levando em consideração, como não tem norma para resíduo nem rejeito, né? A gente levou em consideração a norma de concreto normal, tradicional, certo? Então, esse material passou nas normas para a norma. Então, ele não deve nada a um material tradicional, cimento, areia, grossa e brita 19 aplicado para aquela resistência por norma, certo? Então, essa foi a grande viabilidade do trabalho e a substituição, né? Porque, como eu disse, Lucas falou também, só complementando, a questão da areia. Hoje é muito difícil você conseguir uma granulometria adequada na areia aqui em Natal. Quando você vai comprar essa areia, principalmente areia grossa. Por quê? Porque o pessoal mistura normalmente areia grossa e areia média, pela escassez da areia grossa. Então, pessoal, por isso que fica o pessoal peneirando para chegar numa granulometria adequada para quando se faz normalmente um concreto em obras pequenas, de casa, né, condomínio, né? Quando é obra de concreteira, concreto de usinado, é mais fácil essa granulometria, mas obras pequenas é muito difícil chegar nessa caracterização do agregado. E essa caracterização influencia onde? Na resistência. E muita gente sabe disso, né? Está utilizando areia para um concreto sem ser uma areia grossa. Aí, quando vai romper o corpo de prova, dá uma resistência abaixo da especificada no projeto de estrutura. Certo? São esse problema sério também, que teve também outro trabalho também de TCC, analisando essas areias aqui no UNE, né? Também TCC que foi da aluna Renata, também de Currais Novos aí da terra de Lucas, né? Renata analisou justamente, como eu disse, que uma complementa a outra. A Renata já foi analisar a granulometria das areias, né? E chegou à conclusão essa que eu estou dizendo, né? As granulometrias que são vendidas não correspondem ao que é vendido, ou seja, a areia grossa que é vendida não é a areia grossa, a areia média que é vendida não é a areia média, certo? Então, só para complementando, porque tem a ver com esse trabalho de Lucas também. Então, essa areia que é vendida tem que ter muito cuidado, porque não chega na granulometria especificada. E Samara Certo? também, que é daqui de Coarnó, foi argamassa também, com o mesmo material, né? Exatamente. Então, Samara Regina já foi outra orientando a minha também. Ela já fez, esse de Lucas aí, que é lá de Currais Novos também, ela. Foi todo mundo de Currais Novos, né? É. Então, eu peguei os alunos de Currais Novos tudinho. Então, Samara também ela fez a mesma cor de xelita, sendo que foi para a produção de argamassa de reboco com xelita. Então, ela substitui a areia da argamassa de reboco, no caso aí a areia fina, né, pela xelita. E também obteve resultados, todos os resultados satisfatórios, que já entra na de Luiz Vidal, que é uma argamassa também substituindo a areia, né? Aí, no caso, aí, em vez da xelita, aí ele não é de Currais Novos, por isso que não foi da xelita, aí ele já foi para o saco de cimento, que ele vai explanar aí, certo? Pessoal, então agradecer a Lucas Gabriel aí, engenheiro civil,
pela palestra novamente, certo? A ter aceito o convite, que é sempre bom a gente mostrar os egressos da instituição, né, e os cases de sucesso obtidos, né? E passar agora, como o Lucas tem uma reunião agora às 8, né, tá em cima já, né? Depois eu posso responder outras perguntas aí desse trabalho de Lucas, se tiver no final, mas eu peço aí quem pode falar pelo microfone ou pelo chat aí, alguma pergunta aí que tiver para esse trabalho de Lucas Gabriel, porque ele vai ter que se ausentar agora, e depois a gente vai para a Dividal e depois faz as perguntas da Dividal no final. E também outras, se tiverem também do de Lucas lá no final também de tudo. Então passo aí para quem quiser fazer alguma pergunta para Lucas Gabriel, pode fazer. Ou pelo microfone ou pelo chat aí. Professor, e também o senhor tem meu contato, tem o meu e-mail também, eu deixei meu e-mail lá, mas se alguém quiser que eu disponibilize o material, ou se quiser... Como eu disse também, né, e prosseguir, né, as pesquisas nessa área, né, porque Justamente. é a atualidade. Por que eu estou falando isso? Porque é a atualidade, certo? Qual é o que é que a indústria da construção tá procurando, né? A quantidade de pesquisa. Qual é a área mais importante? Materiais que substituam a areia e a brita, certo? E até o cimento, ou parte do cimento. E eu mostrei, como eu mostrei aí na apresentação, o material tem frango aqui, né? Tá sobrando, né? Então, dentro disso aí, então, pode ser utilizado tranquilamente, né? Como o de Vidal, do saco de cimento, que eu já estou utilizando nas minhas obras, né? Na argamassa. Que foi aprovado, né? Já está aplicado, né? Já está apto, né? Já está apto e já está sendo aplicado. Pelo menos o orientador já está aplicando já. Valeu. E foi agora, né? Foi recente, né? Terminamos agora recentemente esse TCC aí. Então, pessoal, se não apareceu perguntas aqui para Lucas Gabriel, agradecer de novo para Lucas, certo? Que está com a hora corrida aí, certo? Agradecer o aceite aí da participação. Eu que agradeço, professor, e é sempre importante pode a falar gente... as considerações finais aí. Eu que agradeço o senhor aí pela ter me convidado para participar. É sempre importante a gente dar o outro lado também, mostrar o outro lado, né? Eu que tive muita ajuda durante a graduação, o Uni sempre teve muita disponibilidade para isso, e agora a gente está podendo ajudar os egressos, né? Então é muito bom aí a gente está podendo ajudar o pessoal que está cursando. Sempre que tiver oportunidade, que o senhor quiser me convidar, eu estou à disposição. Felizmente não vou ter como acompanhar a de Vidal aí, vou precisar sair agora, mas fica um abraço aí para vocês e um ótimo evento aí. Ok, Lucas. Parabéns de novo aí, né? E também, Lucas, né, só para fechar aí, né, foi um aluno que desde a graduação, né, sempre teve em obra, né? Isso é importante também. Ele pode até falar alguma coisa rapidinho aí, né? A importância da prática, né? A gente sempre começou... Desde o primeiro semestre, né, a gente já pegou ali a construção do Mandela, né, professor? Na época, exatamente, o Mandela estava em construção, então, desde o primeiro semestre, muita gente não sabia nem o que era um tijolo, mas a gente já estava indo para a obra, né? Desde a primeira semana, já teve que comprar capacete e bota para a gente poder estar visitando aí. Um curso muito prático, né? Então, é muito do que a gente vê na realidade depois que a gente sai, que entra no mercado de trabalho, e isso ajuda demais, né? A questão que eu gosto de frisar muito, professor, que além dessas práticas estruturais, a questão orçamentária também ajuda muito, sabe? Porque a gente vê muito profissional perdido depois que sai do curso, sem saber a questão orçamentária, a questão de obras públicas também, que eu estagiei no setor público, mas também a gente teve muita abordagem disso no curso, então é um diferencial muito importante. Exatamente. Ok, Lucas. Até mais. Passar agora para... Até a próxima Luiz aí. Vidal. E ótimo evento aí para você. Tchau. Valeu. Ok, até mais, Lucas. Passar para o Luiz Vidal, quase engenheiro. Orientando também. Boa noite. Pode começar.
Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Vidal, sou aluno do curso de Engenharia Civil, 10º período aí do UniRN. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite aí do professor Fábio por eu apresentar aqui um pouco do meu TCC, cujo tema eu vou apresentar aqui. É um assunto muito importante, né? Porque a gente vê a bandeira do UniRN, que é a sustentabilidade, e nós, como alunos, temos o dever de levantar essa bandeira e representar fortemente aí. E como nós sabemos, a construção civil, ela é uma grande indústria que gera diversos impactos ambientais. E tendo em vista essa problemática, nós devemos buscar alternativas viáveis que possam minimizar cada vez mais estes impactos. Está aparecendo aí a apresentação? Estão vendo aí o slide? Ainda não. Ainda não? Certo. Ok? Tá, pronto. Ok. Pronto. O meu tema, ele é confecção e análise de argamassa para reboco com utilização de saco de cimento. O meu professor orientador foi o professor Fábio, e eu vou trazer aqui apenas os pontos mais importantes que eu desenvolvi em laboratório desta pesquisa e as contribuições que nós conseguimos aí para o meio ambiente. Primeiro eu vou falar como foi que eu fiz para obter a polpa craft, através do processamento dos sacos de cimento que iriam ser descartados. São rejeitos, né, de construções que não têm mais utilidades, e nós buscamos aí dar um fim útil a esses sacos. Nós fizemos o processamento desses sacos de cimento com um liquidificador convencional, onde, após o processamento, como mostra aqui na figura 3, conseguimos separar as fibras e diluir este papel em forma de uma polpa, onde ela, após o processamento, juntamente com água no liquidificador, é necessário levar a uma estufa para retirar esta umidade, para que, quando seja adicionada ao traço de argamassa de reboco, não tenha interferência na quantidade de água presente no traço. Aqui eu vou falar sobre como foi feito essa argamassa. Eu optei por fazer ela convencionalmente no piso, pois se eu fosse utilizar a betoneira para fazer esta argamassa, nós iríamos ter uma grande perda de material, pois essas fibras elas têm uma alta adesão, ou seja, elas iam ficar impregnadas na parede da betoneira, fazendo com que nós perdêssemos o controle da porcentagem adequada para a argamassa, onde a porcentagem da polpa craft, né, proveniente dos sacos de cimento, que iriam ser descartados, é de 10%, e juntamente com os outros elementos que compõem a argamassa, que é o cimento Portland, água e areia fina, no caso da argamassa para reboco, porque precisa ter um melhor acabamento nas superfícies, e por isso tem que ser utilizada a areia fina, né, que é um material em escassez na natureza, e que toda pesquisa desenvolvida em cima disso é de grande utilidade. Bom, os corpos de prova foram utilizados aí 15 moldes cilíndricos de dimensões 15 por 10, onde a argamassa foi compactada com o auxílio de uma haste metálica. Tudo isso está prescrito por norma.
E após confeccionadas essas argamassas nos moldes, elas precisam ficar 24 horas dentro dos moldes para se obter a consistência. E após essas 24 horas, todos os corpos de provas eles são desmoldados e levados à balança para ser anotado o seu peso seco, para então ser feito o ensaio de absorção. Bom, quanto à resistência à compressão, são necessários 28 dias de cura, os corpos de provas submersos em um tanque contendo água com cal, para que esse chegue na resistência adequada. E após esse tempo de cura, todos os corpos de prova foram rompidos em uma prensa hidráulica, no UniRN, para se obter aí a resistência e ver se elas estão adequadas ou não. Quanto ao ensaio de absorção, após o corpo de prova ter sido desmoldado, depois das 24 horas, todos os seus pesos foram anotados e eles foram em seguida submersos. Após 24 horas, todos os corpos de provas foram retirados e pesados novamente, para que assim se obtenha a saturação deles. E para se obter essa porcentagem, nós utilizamos esta norma, cujo ela diz que o peso saturado menos o peso seco, dividido pelo peso seco, multiplicado por 100, obtemos aí o teor de absorção dos corpos de prova. E como as argamassas, elas não têm uma norma que define o seu teor adequado de absorção, foi utilizado a norma de concreto, como foi dito aí na apresentação anterior do Lucas. Essa porcentagem foi utilizada como parâmetro e ela diz que o teor de absorção tem que ficar abaixo de 10%. E nós temos aqui a tabela para ver como é que foi aí essa absorção. Aqui eu trouxe uma tabela da resistência à compressão das argamassas para assentamento de revestimento de paredes e tetos, apenas a fins de mostrar quais são os parâmetros, né, e as resistências de acordo com as classes prescrita pela NBR 13.279, e nós podemos analisar que na classe P5, a resistência prescrita pela norma é de entre 5,5 a 9 MPa. E aqui é a tabela da resistência à compressão de todos os corpos de prova, onde foi feita a média para chegar à resistência média, né? E obtivemos aí uma resistência de 23,03 MPa, ou seja, para os fins dessa argamassa, foi uma resistência bem elevada, principalmente devido ao fator água-cimento, cujo traço foi definido em laboratório, juntamente com o professor Fábio, e conseguimos aí uma resistência bastante elevada. Aqui na tabela 3, temos os resultados dos ensaios de absorção de água, onde foi utilizada a equação 1 para se obter todos os teores. E, feito a média, chegamos aí a um teor de absorção de aproximadamente 2,2%. Ou seja, como não se tem a tabela para esse tipo de argamassa, de revestimento, e foi utilizado a de concreto como parâmetro, onde ela diz que o teor máximo é 10%, e nós obtivemos aí uma baixa absorção de 2,2%. Isso é muito importante porque as argamassas, elas estão diretamente relacionadas com esse teor de umidade, a sua capacidade de resistir ao longo do tempo, pois quanto mais úmida, mais frágil ela fica. Na análise de viabilidade econômica da argamassa e de reboco, né, com a utilização do saco de cimento, que enfim, já é um grande feito você conseguir retirar de circulação um rejeito como os sacos de cimento, que muitas vezes são descartados de maneira inadequada e indo a poluir o meio ambiente. Nós
ainda conseguimos uma redução no custo do traço da argamassa convencional de reboco, onde eu trouxe como exemplo o custo do metro cúbico da areia fina, de acordo com a tabela SINAP atualizada em abril deste ano, onde ela diz que cada metro cúbico de areia fina é de R$ 76,50, e com a adição de 10% de polpa craft proveniente dos sacos de cimento, nós conseguimos reduzir a utilização dessa areia, que é um material em escassez na natureza, conseguimos reduzir 10%, e para cada metro cúbico utilizado, nós vamos ter uma economia de R$ 7,65. As conclusões, devido a toda essa questão ambiental, justamente procurar reaproveitar tudo que for possível na construção civil, de maneira a minimizar cada vez mais os impactos ambientais gerados por ela, e conseguir diminuir o agregado miúdo, que é a areia, que essa extração, ela principalmente é derivada dos rios, que causa uma série de problemas, como assoreamento e, consequentemente, a extinção dos rios. A baixa absorção, que está relacionada com a maior resistência, a durabilidade, né, ao longo do tempo da argamassa. Uma boa trabalhabilidade, que é de suma importância, pois a argamassa de reboco ela tem a função de acabamento e ela tem uma facilidade de ser absorvida ao substrato que vem antes dela, que é o embolso, e muitas vezes não é utilizado, e pode ser também no chapisco ou diretamente no tijolo. E essa boa trabalhabilidade também é muito importante devido a este acabamento, que muitas vezes o reboco ele é utilizado como um acabamento final, onde posteriormente vem apenas uma pintura. A redução de custo, como eu falei há pouco tempo, e a boa resistência à compressão devido ao fator água-cimento que nós utilizamos. E se aproxima muito aí de uma resistência até mesmo de concreto, onde nós utilizamos a brita aí a fins estruturais. Bom, e é isso. Bom, agradecer aí, parabenizar o quase engenheiro Luiz Vidal, né? Outros orientando, parabenizar pelo trabalho. Só complementando algumas coisas do trabalho, né? Mesma coisa do trabalho lá de Lucas, né? Agora o volume também, o volume da xelita como é grande, o volume de sacos de cimento, imagina aí reutilizar todos os sacos de cimento que são jogados fora na construção civil, né? Então só a partir daí vocês já imaginam a importância, né, do trabalho de Vidal aí, né? E também ter obtido resultados de acordo com a norma, como ele falou, em relação a valores maiores até que concreto. Lógico, a gente obteve isso com a fator água-cimento pequeno, né? Fator água-cimento pequeno aumentando essa resistência da argamassa, que não é um fator primordial para a argamassa, né? A resistência à compressão, principalmente de reboco, né? Então, mas a gente, mesmo assim, com o traço, a gente obteve aí um resultado superior a um concreto, aquele concreto que o Lucas falou lá antes, o concreto 1 para ambiente rural, a resistência, nessa argamassa já dá uma resistência maior de um concreto rural, certo? Então, ou seja, se você pegasse essa argamassa e utilizasse como concreto no ambiente rural, já podia ser alcançado. Isso é o quê? Baseado no traço que a gente obteve, certo? Outra questão, a questão dos custos, como eu falei, que está junto, né? Imagine aí, por isso que eu disse que, né, nas minhas obras eu já estou utilizando, né? E por causa do resultado, porque você tem também uma diminuição de custo e aproveitar contribuindo também para o meio ambiente, certo? E em relação à questão de absorção de água, que Vidal falou também, né? Não tem uma norma específica para argamassa, mas imagine que a gente conseguir diminuir essa porcentagem menor do que um concreto, né? Então, normalmente, uma argamassa tem uma porosidade e uma absorção de água muito maior do que um concreto,
toda argamassa tem mais poros, mais vazios do que um concreto, né? E no argamassa a gente conseguiu justamente o inverso, conseguiu diminuir, para você ver a compacidade e a importância do produto. Em relação às fibras, só complementando também, Vidal, em relação às fibras do papel craft, elas promovem, como ele falou rapidamente na betoneira, mas elas promovem a adesão na argamassa em si, né? Então, essa adesão também influencia no aumento da adesão, que é importante para um reboco de argamassa, ou seja, para dar uma aderência maior na parede, e também para o aumento dessa resistência à compressão. Então, é efeito do traço, diminuição do fator cimento e também das fibras, né? Você não está substituindo matéria, está substituindo um material que dá uma maior aderência e provoca um aumento de resistência à compressão, né? Justificando aí os resultados, né? Mas lógico que tem que fazer o traço adequado, que aí é o segredo, né? Dentro disso aí, a gente já está com outro TCC, né? Iniciando agora, nesse semestre, com o aluno Felipe Glesser, do quarto ano, né? Que é justamente complementando, como eu disse, uma pesquisa depois da outra. Agora é concreto, produção de um concreto com sacos de cimento, certo? Aí, lógico que vai ser outro traço para outros ambientes que a gente já está começando esse estudo também. Então, como eu disse, uma pesquisa vai complementando a outra. Então, parabenizar de novo, Vidal, certo? Pela apresentação e pelo trabalho, né? Quase engenheiro, como eu falei, né? Desejo tudo de bom aí na sua carreira profissional, né? Com certeza vai ter sucesso aí, como a Eu de que Lucas, agradeço pela oportunidade. como vários outros alunos aí, né? Como é um E prazer aí orientar fica a deixa esses aí, orientandos aí. fica a Pode deixa para falar, Vidal, o... depois a gente abre para as perguntas. Pode falar. Certo. Fica a deixa aí sobre esses temas de preservação ambiental, pois nossa universidade, ela defende, né, a bandeira da sustentabilidade e o nosso ramo, que é a Exatamente. engenharia civil, essa grande indústria que tem grandes impactos aí, nós precisamos desenvolver cada vez mais essa área da reutilização e de minimizar cada vez mais os impactos ambientais. Ok. E outro, só para fechar, outro trabalho também que eu orientei de outro TCC de outro aluno, também para produção de concreto, foi aproveitando também, substituindo a areia, foi do aluno, foi André Guedes, né, que já terminou da segunda turma, que ele fez o aproveitamento do pó da produção do granito. Então, a gente, para não ser esse produto era descartado também do pó do granito, a gente aproveitou para a fabricação de concreto para ambientes rurais e urbanos também. Todos os resultados também deram acima dos limites de norma aí também. Certo? Então, todos os materiais que a gente vem aproveitando, descartados, né, da natureza, estão sendo eficazes, né, tanto em relação a isso, os limites de norma, principalmente resistência à compressão, absorção de água e aderência, como um custo, traduzindo um custo inferior, né, e contribuindo para o meio ambiente. Então, com isso aí, eu abro aí para as perguntas aí, para o trabalho de Vidal e também o trabalho de Lucas Gabriel, para responder aí algum questionamento que tenha também. Pode ser pelo microfone ou pelo chat. Alguma pergunta? Professor, gostaria de tirar só uma dúvida mesmo, fiquei curiosa, né? Certo. Primeiro, eu queria parabenizar Vidal pela apresentação, inclusive até pela sua deixa no final, né, sobre a bandeira que a instituição levanta, né? Então, é muito importante ver que o aluno enxerga isso também, né? Vocês trilharam aí 5 anos de graduação e realmente perceber que é uma das missões da instituição, né? E ver professor Fábio trilhando aí, né, os orientandos dele nessa interface entre a engenharia civil e a sustentabilidade. Acreditem que vocês estão entrando no mercado com diferencial, não tenho dúvida em relação a isso, né? E fiquei super curiosa, o professor Fábio disse que o seu trabalho já está sendo colocado em prática, né, nas obras dele. Queria só realmente
para você dizer assim, professor, que tipo de obra está sendo, né, colocada em prática, só para a gente ter um conhecimento mesmo, né? É interessante ver essa teoria e prática, né? Certo. E principalmente que a minha empresa é de recuperação e reforço de estruturas. Eu já pego para corrigir, né, as obras que têm problema, tem defeito, né? Então, além do trabalho de recuperação, se eu confiasse na argamassa, aí eu já estou pegando doente, né? Dando remédio, né? Obras com corrosão, pilares com corrosão, de armadura, deficiência de concreto, né? Infiltração de água. Então, já estou pegando. Eu trabalho justamente em obra, a minha empresa é de recuperação e infraestruturas. Então, eu já pego esses casos e estou aplicando na argamassa de final da seção, argamassa de reboco, né? Com os sacos de cimento, certo? Justamente no traço que a gente fez aí, no trabalho. Pois é, fazendo a correção, né, professor? Pode ser aplicado também em obras de construção, né? Uhum. Que aí, né, construção em geral, de maneira geral, em argamassa de reboco, certo? Como eu disse, mesma coisa de Lucas lá no início, todos os ensaios passaram pelos limites de norma, né? Estão todos aprovados, né? E não tem problema nenhum. E ainda está contribuindo com o meio ambiente, como eu disse, e Sim. um custo que as empresas gostam, lógico, por menor que seja, uma redução de custo nessa aplicação da argamassa, né? E com qualidade, né? Então é fazer a divulgação, né? Do trabalho, destes trabalhos para a indústria da construção civil para serem mais aplicados. Né? Perfeito. Teoria e prática já está no mercado, já está testado, já está validado, né, por todas as normas. Tem que começar pelo orientador, né? Se o orientador não começa aí. Valeu, professor. Com certeza. Parabéns. Então, é fazer a divulgação para novas aplicações, né? Que tem com qualidade. Esse é o objetivo. A parte TCC, como eu digo, é importante ter sempre a parte prática de aplicação, né? Não fazer um TCC para ficar na parte teórica. Fazer um TCC unindo a parte teórica e prática com a aplicabilidade no mercado, certo? Então, os alunos do Uni aí de Engenharia Civil que me conhecem, né? Eu levo sempre a parte prática, né? Os TCCs com aplicabilidade, né? Natália falando aqui, levantando a bandeira de sustentabilidade, reduzindo os resíduos da construção civil que geram tanto impacto na natureza, além de minimizar o custo de confecção do concreto. Show de bola, exatamente. Exatamente, isso aí. Né? Então, muitas vezes a indústria da construção civil, né, tem que tomar conhecimento. Né? A grande falha aí da parte da construção civil é que o pessoal lê pouco, né? Então, principalmente aí. E eu quero que você divulga isso, com essas apresentações e apresentações em congressos, né? Congressos da área de engenharia para fazer essa divulgação, para tornar conhecimento e também, lógico, né, com os ambientes aí das redes sociais, ambiente virtual, né, internet e tudo mais. Então, agradecer aí, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, pelo que eu estou vendo aqui. Né, agradecer aí o convite aí da professora Mariana, novamente, agradecer a Vidal pela apresentação, a todos os participantes aí, e passo para a professora Mariana. Então, só reforçar os agradecimentos, né, Vidal, Lucas Gabriel, professor Fábio, por ter aceito o convite do UNRN Sustentável, né, todos os alunos presentes, né, os participantes, enfim, todos aqueles que estiveram conosco durante essa noite, tá contribuindo com essa discussão, né, e permitindo a gente fazer essa conexão entre a engenharia civil e a sustentabilidade, né, só reforçando realmente uma bandeira que, além da instituição levantar, o próprio curso de engenharia civil com muita maestria conduz, né, durante a formação de todos vocês. Então, só para encerrar, né, só lembrando a todos os presentes, quem ainda não fez o credenciamento online, que possa estar preenchendo aí no chat, a gente também disponibilizou o questionário de satisfação, e para finalizar a nossa programação, né, em comemoração ao Dia da Árvore, na quarta-feira a gente vai ter mais uma rodada de webinar, também em relação ao curso de Arquitetura e Urbanismo, trabalhando a discussão sobre hortas em moradias. Então, mais uma vez, Veríssimo, muito obrigada, professor Fábio, muito obrigada, satisfação estar sempre aqui com vocês, e a todos uma boa noite. Tchau, tchau. Até mais, boa noite. Boa noite a todos.